Bem-vindos ao Café Cols e Colo. E hoje nossa grande convidada, Priscila Antunes. Olá, tudo bem, meninas? Vamos lá fazer a apresentação da Pri. A Pri tem 50 anos, ela é fisioterapeuta há 27 anos, é especialista em osteopatia pediátrica, ela é empresária também, dona da clínica que carrega o seu nome, Priscila Antunes, casada com o Nando há 24 anos e mãe da Luísa, uma mulher de 22 anos. A Priscila é uma mulher que empreende desde muito cedo, né? Foi grávida, ficou grávida e mãe da Luísa muito cedo, conseguiu empreender e se tornar referência na sua área de atuação. Priscila, a gente quer te conhecer. Seja muito Seja muito bem-vinda, bem-vinda. Pri. A gente está muito feliz de você ter aceito o nosso convite. Obrigada. E a gente quer conhecer um pouquinho da sua história. Então, vamos começar do começo. Conta lá, da sua infância, como foi, criação, irmãos, como que você decidiu escolher a fisioterapia também. Então, vamos lá. Eu sou a primogênita, né, de 4 irmãos. Minha mãe é uma empresária, é Kátia, dona de uma escola infantil e que vai até o 9º ano. Minha mãe empreendeu desde muito cedo. Ela me teve aos 19 anos. E a gente é de família de mulheres empreendedoras. Foi uma gravidez planejada? Não, foi nada planejado com 19 anos. Nossa, e naquele tempo era, né? São 4 mulheres? Somos 3 mulheres e o Luiz Antônio, que é o último. É o caçula. A minha avó ficou viúva muito cedo. Tá. Minha avó ficou viúva com 33 anos. Nossa. Né? E criou 3 filhos. E era uma potência. Então, não tem como Ela gente ter criado não ser filhos forte sem fracos, ter né? uma matriarca dessa. Uhum. Né? Aí, eu fui a primeira. Eu ia fazer direito, porque eu sempre tive muita facilidade com comunicação. Tem mesmo. Mas a minha bisa, a avó, né, que eu falo vó, falo bisa por causa das crianças, ela teve uma dor no joelho. E ela ia fazer uma viagem, a primeira viagem dela para o sul, e pediu para eu fazer uma massagem no joelho dela. E eu sentei no chão e comecei a massagear aquele joelho. E ela virou para mim e falou assim: Pri, com certeza você não vai fazer nada do que você está imaginando. Você devia ser massagista. Porque olha que você é gracinha. muito boa com as suas mãos. E isso ficou por muito tempo na minha cabeça. Né? Aí eu, pequena também, já tinha um pouco do empreendedorismo, porque assim, são coisas que vêm vindo flashes na minha cabeça e eu vou lembrando que quando eu tinha, acho que uns 12 anos, nessa mesma época, a gente foi pra praia. E não era assim, ir pra praia, você vai, era uma vez no Era um ano. evento, Era um né? evento. Uhum. E minha mãe tinha 4 filhos e eu queria fazer um tererê. Sabe que esses No negocinhos cabelo. no cabelo? Aham, eu adorava. E minha mãe falou, não dá. Não dá para fazer tererê para todo mundo, que o tererê era muito caro. Eu falei, mãe, deixa eu te explicar. Convencer a Você mãe. paga para mim um tererê e eu vou prestar atenção em como a mãe Faz. o tererê E eu faço nas na filha irmãs. dela e eu faço nas minhas irmãs. Olha isso. E aí eu prestei atenção. Você como tinha que ela quantos fazia. anos? 12. 12 anos. O espírito empreendedor tá ali, né? 12 anos. E aí eu peguei, aprendi como é que fazia, cheguei em Mogi. Mogi Mirim era minha cidade natal, que é 80 mil habitantes. Comprei um monte de filetinho e fiz uma plaquinha e coloquei na porta da minha casa. Mentira, Vem com 12 tererê. anos. Por quê? Eu queria comprar um tênis Nike, que era importado. E também era tudo muito caro. Aham. Então eu falei assim, gente, a minha mãe me paga para fazer o tererê, eu aprendo a fazer, começo a fazer tererê. E com o dinheiro que eu ganho, Você eu faz. Nas suas compro. irmãs ainda compra o que você quer. E, menina, fomos pra escola com o cabelo, era um cabelo loiro, compridão, assim. E eu falei para minhas irmãs, olha, vocês chegam no colégio, Vamos divulgar esse chacoalham tererê. o cabelo. E se alguém perguntar quem fez o tererê, você fala que a sua irmã fez tererê. Então, tinha assim, eu com 12, a Cris tem 9 e a Paola tinha 7. Ah, a diferença é grande, né? E aí, dos finais de semana, ficava fila na porta da minha casa. Olha Pra isso. fazer Eu tererê, fazia foi um tererê. sucesso. Então, eu acho que ali já começou o empreendedorismo. Ô, Pri, essa questão de empreendedorismo, eu tenho essa conversa com alguns amigos, né? Porque a gente fala o seguinte, normalmente o empreendedor nasce de um ambiente onde ele foi exposto e ele é jogado a precisar usar suas habilidades de empreendedorismo. Uhum. E existe hoje uma discussão sobre, puxa, o que você viveu, você tenta fazer diferente para os seus filhos, para que seja uma vida menos sofrida e talvez você tire dele a possibilidade de viver nesse ambiente onde ele precise ter mais garra e mostrar o espírito empreendedor. De alguma forma, você tentou replicar isso para a Luísa? Como é que você criava um ambiente onde ela também pudesse mostrar essas características? É assim, ó, eu sou uma mãe enérgica, eu sou uma mulher enérgica. Eu amo muito, eu sou muito leal aos meus princípios, eu sou muito ética, mas eu sou brava, tá? A Luísa nunca ficou de castigo e a Luísa nunca apanhou, não tocou um tapa, mas eu sou firme. Então, para mim, trabalhar
ser alguém na vida, Já é um você ter exemplo. propósito, isso tem que ser nato. Empreender ou não... Você não acredita que você consiga, que o ambiente consegue Não, moldar? eu acho assim, minha mãe tem 4 filhos. Então, ali a gente tem uma amostra, um laboratório muito bom. Como é que são os 4? Esse é um bom ponto. É. Todos têm a mesma educação. Nós passamos por momentos de vida e dificuldades financeiras diferentes, Sim. tá? Só que todo mundo é muito bem sucedido. Cada um na sua área. Então, por exemplo, eu parti para a área da saúde e empreendo na saúde. A Paola ficou com a minha mãe, que é sócia da minha mãe, dando apoio onde elas cresceram muito. O meu irmão trabalha numa organização, no Imaflora, onde ele tem uma carreira brilhante. Acabou de voltar da França agora, defendendo a sustentabilidade. A Cristina é executiva de alto escalão. Então, são pessoas da mesma educação, que passaram pelas mesmas dificuldades, só que empreende é metade. Então, 50% empreendeu, eu e a Paola, e 50% foi para o corporativo sem empreender. Mas que também tiveram carreiras Mas igualmente tiveram brilhantes. Exatamente. Mas é engraçado isso que você falou, Gabi, mas eu tenho a sensação de que empreender é muito mais perfil do que criação. Eu acho que é perfil. Eu acho que é muito mais perfil também. Não, e o que eu falo do ambiente é que às vezes o ambiente te leva a demonstrar muito cedo que você tem essa vontade, essa necessidade. Ah, sim, isso e se sim. você tem, porque você, a partir de uma necessidade, você usou uma habilidade. Talvez se você não tivesse essa necessidade, você tivesse, né? Você ia ter o tênis que você queria, o tererê você ia ter todos os anos quando você quisesse. Você ia demonstrar isso, talvez lá na frente. Você ia demonstrar, porque tá lá. Quem tem o espírito empreendedor, quem tem, né, o Eu acho jeito. que nasce empreendedor. Mas eu não sei nem se o ambiente te leva, não. Porque, por exemplo, eu tenho um irmão 10 anos mais novo que eu, Gabriel. Hoje ele trabalha também numa empresa e tal, mas assim, no mundo corporativo. Mas ele já foi jogador de futebol. Ele jogou na base do Cruzeiro, de vários times, assim. E quando ele era pequeno, o sonho dele era ser jogador. Até uns 17, 18 anos. E aí ele tinha um empresário que dava chuteiras para ele. Tipo, Gabriel, comprei uma chuteira para você e tal. Ele vendia as chuteiras. E às vezes... e assim... Nasce bem. E assim, ele não precisava. A gente tinha um suporte familiar muito bom. Minha mãe e meu pai proporcionavam tudo Mas ele pra queria fazer o dinheiro queria. dele, E aí né? ele pegava esse dinheiro e ele investia na bolsa. Isso com 15 anos. E assim, nunca foi algo estimulado em casa. Meu pai nunca investiu na bolsa. E ele começou a fazer isso sozinho. Eu acho que empreender é interno. É motivação interna. Não adianta você ter dinheiro. Não é o dinheiro ou a dificuldade. Você vai encontrar a forma Quem de tem usar. muito dinheiro vai Exato. dobrar aquele dinheiro. É isso. Você potencializa, Você né? potencializa. Então, assim, o Fernando brinca, fala assim, não adianta deixá-la pegar a flecha. Porque eu pego a flecha que eu jogo. Agora que ela chegou, eu falo, nossa, que chato. Você vai querer fazer Sabe outra aquela coisa. Tipo assim, o empreendedor, quando tá tudo certinho... Ele é inquieto, né? Ele é inquieto. Ele gosta de estar em A movimento. pediatria surgiu na inquietude. Porque, assim, aquela coisa todo dia, sabe? Você faz o mesmo, você ganha, daí você aplica, daí você vai... Onde você vai aplicar? Não. É além. É o criar, pegar do nada e refazer. Mas aí, Pri, chamar de Pri, pode, né? Pode, já pode. estamos íntimas. E aí, legal, tererê, começou a vender. Aí eu fui... Daí eu prestei medicina. Medicina. Minha avó falou que ia ser do joelho, Aham. empreendedora. Você ficou com isso Você é na cabeça. médica. Você falou, massagista eu não vou, mas vou, mas médica você é médica. é uma possibilidade. E aí, eu peguei e passei na primeira fase da Unicamp, em medicina, Olha, que legal. e travei por estresse. Ó. Travei. E aí, eu fui no médico, tomei remédio, não adiantava, e tomei soro, e não adiantava. E aí, tinha uma fisioterapeuta em Mojimirim, eu falo pra ela que ela é responsável por eu ser quem eu sou, porque uma das coisas que a gente tem que aprender é ser grata e quem nos abre as portas. Eu concordo Nem plenamente. sempre faz parte da sua vida. Até mesmo os que são difíceis. Mas tem que te ser ajudou grata. lá atrás, né? E eu sou grata a Fernanda, porque eu travei. E ela me destravou com as mãos. E eu virei para ela e falei, o que você faz? Ela falou, sou Mágica. fisioterapeuta. E eu trabalho com cadeias musculares. Na época, a osteopatia nem se falava muito ainda. Eu falei, eu quero ser isso. E aí, minha mãe falou, não, mas você vai prestar medicina? Eu falei, não quero. E na época, dava tempo de eu prestar a PUC, Unimep, e eu consegui colocar a segunda fase da UFSCar. E prestei. Desencanei da Unicamp, passei em Prudente, na Unesp, mas eu não queria ficar longe da minha família, porque a gente é muito grudado. E na época eu fiquei entre a PUC e a Unimep. Quando eu entrei na Unimep, a gente estava muito bem financeiramente em casa. Meu pai estava muito bem.
Só que ele plantava e teve uma geada naquela época e nós perdemos tudo. O que ele cultivava? Meu pai cultivava algodão. Caramba, que Então, meu pai interessante. trabalhava com isso, mas ele também trabalhava no corporativo. Isso lá em Mogi. Lá em Mogi, as duas coisas. E aí, eu paguei minha matrícula e aí não tinha dinheiro para pagar mais minha faculdade. Eu falei, nossa, e agora o que eu vou fazer, né? Eu vou ficar revoltada, porque 17 anos, o que eu faço? E fui para a faculdade sem pagar mesmo. Pô, Falei, vou dar um mãe, jeito. eu vou dar meus pulos, né? Ela, mas o que você vai fazer? Eu falei, deixa para mim. De final de semana eu faço massagem aqui em casa, na família, e aviso a família que eles têm que vir aqui para pagar, para eu ir. E lá na faculdade eu comecei a fazer brigadeiro. E vendi o brigadeiro. Desenrolado. E eu tinha um esquema de vender o brigadeiro. Porque como o intervalo era às 10, quando era 9h30, eu já abria meus brigadeiros, já banava o cheiro assim, a galera com fome. E eu paguei minha faculdade vendendo brigadeiro. Não, esse semestre eu vendia brigadeiro e fazia massagem. Só que daí tinha crédito educativo. E aí eu falei, não. Já tinha naquela época? Já tinha, não era o FIES, era o crédito educativo Entendi. mesmo. E aí eu peguei e falei assim, eu vou conseguir esse negócio aí. E aí eu ia todo dia lá pedir bolsa. Eu vou falar uma besteira aqui, que é muito engraçado, mas assim, né? E aí eu pedia. E um dia o seu Célio virou pra mim e falou assim, mas Priscila, você não precisa. Eu falei, mas como é que o senhor sabe que eu não preciso? Eles conhecem a sua família, falam, Aí não, eles ele falou assim, conseguem. mas você não tem cara de quem precisa. Eu falei, Eu o já senhor ouvi essa quer frase. acabar com a minha vida mesmo, né? Porque além de eu precisar, o senhor quer que eu tenha a cara de quem precisa. Eu sou bem arrumada, eu Então, sou né, arrumadinha, né? mas, Então, nem mas você não crédito- sabe meu bolso, né? Nem crédito eu tenho. E aí eu me formei com crédito educativo. Que legal. Tá? Daí eu me formei com crédito educativo e passei a faculdade toda. No final do curso, logo que eu me formei, eu conheci o Nando, que foi uma escolha. Como vocês se conheceram, aliás? Eu e o Nando, assim, antes dele, eu falo que eu sou noiva em fuga, né? Porque eu tive 2 noivos antes do Nando. Mentira! Nossa. Não. Sério, Pri? 3 Já namorados. era pra ter corações. sido casada Não, antes então do assim, Nando. eu tive o primeiro namorado, que era de Mogi, que era uma pessoa muito especial, mas que não tinha as mesmas potências que eu imaginava. Mesmas ambições que você. Eu acho que não é ambição, eu acho que assim, ó, quando eu pensava num homem ao meu lado, eu tenho uma figura paterna muito forte. É. Um pai muito forte, bravo, porém forte. E eu sempre imaginava assim, porque qual que era meu sonho? Meu sonho era me formar, casar de véu e de grinalda e ter filhinhos. Ponto. Independente do empreendedorismo. E aí, eu tive um segundo relacionamento, que foi um relacionamento muito tóxico. Então, eu entendo relacionamentos tóxicos. E eu estava com o casamento marcado para aquele ano, para assim que eu me formasse. E eu vi que, quando eu imaginei eu, assim, saindo da maternidade, sabe? Eu fiquei pensando assim, será que ele vai estar ali do meu lado, segurando meu filho? Ou será que ele vai estar fumando charuto com um amigo no bar? E aí, eu achei que ele ia estar fumando charuto com um amigo no bar. não ia E ser. falei, meu, Hora de cair fora. quer Não saber? ia ser companheiro, não ia ser pai. Eu vou sair fora disso. Uhum. E eu terminei um relacionamento, foi muito difícil. Tive uma depressão complexa, perdi bastante peso. Mas, logo em seguida, eu comecei a treinar. Porque a atividade física libera serotonina. Sim. É. Então, eu trabalhava muito. Por isso que as pessoas não entendem porque você fica viciado em atividade É. física, né? Ela libera muita serotonina Exato. e você consegue... Eu precisava encher o meu tempo. E eu me formei e comecei a trabalhar numa clínica de convênio da BN, em Piracicaba. E tinha meu salário ali, meu CLT ali. E aí eu saía da clínica e ia pra academia. Só que eu não queria saber de relacionamento de homem nem pintado na minha frente. Uhum. Né? Trauma, né? Era trauma, era tipo, dá um tempo, né? É, uma Tinha acabado de ir lá, respirada, né? vamos respirar. Vou analisar bem o próximo. Vamos ver quem vai ser essa pessoa. E o Nando, ele colocava todo dia um copo de água na minha esteira. Mas ele era da academia? Não, ele era aluno. Não, ele era aluno. Nossa, Nando é gente. dentista. Ah, que prestativo. Não, ela foi Nunca vi folgado essa mesmo. Sabe história. aqueles olhinhos murchos, Ai, não, assim? mas... Não, Pri. aquela carinha de bonzinho. Não, mas veja só, um aluno ir lá todo dia colocar uma Dá água. uma aguinha água, pra assim. você. Gente. Cansada. Aí um dia eu falei assim, brava, né? Tem esse detalhe. Bati a mão na esteira e falei, ó, O seguinte, que essa água tá fazendo o aqui? que você quer? Ó, tem um monte de mulher aqui na academia. Eu não quero saber de homem pintado na minha vida. Eu tô fechada pra balanço. Ele olhou pra minha cara e falou assim, tudo bem, Sharon. Me chamava de Sharon. Tudo bem, Sharon. Cada um com a sua opção.
E eu falei, não é bem isso. Né? Você entendeu errado. Mas tá bom, vamos sair comer um lanche? E aí a gente conversa mais sobre isso. Você não é que você não... Quem convidou você ou ele? Ele. Ah, não, tá. na realidade não, né? Na realidade, ele achava que eu não queria homens. Uhum. Eu falei, Entendi. não, mas não é isso. E aí eu me embananei Quis se toda. explicar. Eu quis pra me ele. Sei explicar. não, seu subconsciente já tava falando, ó, ele. E aí a gente saiu pra comer um lanche. E aí eu descobri que a mãe dele era minha paciente. E a mãe dele já tinha me falado pra ser nora dela. E, gente, Ah, são longas ele já histórias. sabia tudo. Não! Ele não? O universo, sabia. acho que sabia. Ah. Porque a Silvia era minha paciente e eu sabia que ela tinha um filho. Porque o que aconteceu com as minhas pacientes? Quando eu terminei lá, todo mundo queria eu de nora, porque daí tinha massagem grátis, né? Ah. Entendeu? E aí um dia eu virei pra Silvia e falei assim, deixa eu ver a foto dos seus filhos. E aí ela mostrou o Nando. E aí eu falei assim, Você gostou? quem que ele é? Ah, é o Nando, tem 29 anos, é dentista. Eu falei, meu número. Daí ela falou assim, como assim? isso Mas foi ele namora. antes de conhecer. Ah, tá. Bem Antes de antes. conhecer. Você não lembrou, você não Que bem antes, relacionou. 3 meses. Não, né? Era Não um monte de relacionou, paciente. entendi. É. Aí ela falou, mas ele namora. Daí eu falei, mas ele me conhece. Quando ele me conhece, ele vai casar comigo. E, gente, aí é uma outra história. E aí a gente se conheceu, a gente namorou 6 meses. E casou. E casamos. Igual essas histórias rápidas, eu e a Maia, A gente também, é meu assim relacionamento também, foi viu? muito rápido A também. gente namorou 6 meses, aí eu aluguei ele alugou um apartamento, a gente marcou casamento, aí eu casei em outubro. E em abril eu engravei da Luísa, então tudo foi muito rápido. Mas aí ó, vieram as Mas, negociações. ó, Pri, mas vamos lá. Você engravidou da Luísa, foi planejado isso? Não. Ah, Então, não aí foi. aqui tem uma. Mas aqui você tem uma casou história com a que a gente quer intenção de, tipo saber. assim, casei, queria quero ter esperar um filhos? tempo pra ser mãe ou, tipo, vem quando quiser? Não foi. Você queria ter filhos? Eu isso queria é- ter filhos. Era um sonho. Filhos. Filhos. Então era assim, ó. Quando a gente começou a namorar, eu e o Nando, a gente alugou um apartamento. Eu falei assim: olha, eu não quero morar junto. Né? Eu fui 6 vezes da minha, eu quero casar certo. Daí ele falou pra mim assim: mas eu nunca quis casar. Ai, não queria Já casar. começou a negociação aí. Daí eu falei: mas não vai doer, vai. Você só vai ficar lá. É, Você vai paradinho, realizar meu espero eu sonho entrar. e tá tudo certo. Uhum. Tá bom? Tá bom. Aí Não a precisa fazer gente- nada. Não Deixa precisa que fazer nada. o ponto principal é a Daí noiva. era assim, eu queria uma festa imensa, ele queria uma festa no Aras dos meus pais. Eu queria casar numa matriz enorme, ele falou, não, então é numa capela. Então, sempre teve negociação. Uhum. Não é nenhum, nem Nem outro. outro. Vamos chegar é num- aquela coisa assim, Me encontre no meio do caminho. dói pra você? Dói, então a gente não faz. Uhum. Não dói, é ego, então a gente faz. Uhum. E aí a gente se casou. Aí eu falei assim que eu queria ter filhos. O Nando queria esperar mais tempo. Porque ele nunca sonhou em ser pai. Né? Mas de um monte de filho. Só que o meu sonho era ser mãe. E aí, no aniversário dele, ele falou assim, não vamos evitar só hoje. E naquele único Olha. dia que a gente não O evitou, no aniversário dele, veio Você a engravidou, Lulu. mas você tava com a cabeça leve quanto a isso, né? Sim. Aham. Se viesse. Rezei Ok. pra Nossa Senhora, pra que aquele dia fosse, bota as Ah, pernas é? pra É cima, faz sério? todas aquelas coisas que tem que fazer pra Você ficar já queria grávida. logo de Sabe cara. aquelas coisas de receita? Falei, ai meu Deus, Não, você queria tomara. muito, então. Muito. É. Porque eu falo pra Lulu que eu queria nunca me sentir sozinha. E eu acho que a única sensação que você tem, que você nunca vai estar sozinha. isso é tendo um É verdade. verdade. Você nunca eu mais fica concordo. sozinha. Eu tô vendo essa Eu nunca mais vou sensação estar Você agora. vai ver sozinha. quanto a Antonella começa a andar. Você não vai nem no banheiro sozinha. É, eu acho que vai ficando cada vez maior, né? Imagina. E aí eu queria que ela preenchesse esse lugar e ela preenche com todos os poros. E aí, quando eu engravidei, que é a segunda negociação, o Nando olhou pra mim e falou assim: olha, é o seu sonho. Não sei se todo mundo vai entender isso, mas foi o que ele me falou. Ele falou assim: só que eu casei com a mulher da minha vida, não com a mãe dos meus filhos. Nossa, que profundo. Mas ela me falou isso uma vez já. Eu fiquei Então, pensando isso é muito. muito importante. Eu preciso que você saiba que você é uma escolha. Eu poderia casar com várias mulheres e ter vários filhos. Então, eu quero um papel na sua vida e nessa família. Então, ter muitos filhos, para mim, essa fala dele foi muito genuína, né? Não foi não quero te dividir. Não era isso. Muito pelo contrário. Ele queria me ter, não me dividir. Dividir não tem problema. E aí eu falei, então tá tudo bem. Então, daí ele... Mas eu imagino que pra você, né, que sempre sonhou com isso, você captou logo de primeira, você precisou pensar sobre essa conversa. Não, né? eu não Porque- pensei. Eu falei assim, eu enrolo ele com o passar do tempo. Ah, tá. Ele vai Então você não mudar. deu tanta atenção. Não, eu escutei. Mas Porque você. eu sou uma mulher muito atenta à fala do meu marido.
Então, assim, eu prestei muito atenção no que ele falou que era genuíno. E eu falei assim, pode ser que ele mude de ideia. Uhum. Vai depois que nasce o Porque primeiro, nasce ele vai o ficar primeiro, encantado. fica encantado. Né? E ele realmente ficou encantado porque é um pai maravilhoso. Só que assim, ele me dividiu. Porque quando a gente também casou, e eu lembro que eu pedi um micro-ondas, não pedi um fogão, eu virei para ele na primeira semana, eu cozinhei todos os dias. Na segunda semana, eu não cozinhei nem um dia. Na terceira semana, eu falei, qual você quer? Porque não dá. Não dá pra trabalhar, cozinhar, tá bonita, tá magra, namorar e ser mãe. Cara, não dá. Não Você dá. escolhe aí a versão Então, que você você quer e a faz gente negocia. Você faz a escolha que você quer. Ele falou, olha, eu me apaixonei por uma mulher que trabalha muito. Então, a minha mulher é workaholic. Eu tenho consciência disso, eu não vou te mudar. Então, esquece a casa. Então, eu tenho um Legal. grande marido. E ele faz tudo É? também. Então, por exemplo, se ele cozinha, eu lavo. É tudo junto. Dividido. Né? Tudo muito dividido. E aí, nós escolhemos em ter só a Luísa. E logo em seguida, ele fez uma cirurgia. E tivemos só a Luísa mesmo. Mas é engraçado, Pri, eu acho que a gente conversou um pouco sobre isso, Mari. Eu sempre, no meu caso, a minha gravidez, por anos eu nunca quis ter filho. Eu e meu marido, esse era o nosso acordo. Quando a gente se conheceu, bateu muito. Falei, nossa, eu não quero ter filho, você também. E depois de um tempo, acho que isso deve cair para algumas mulheres. Não acredito que para todas, porque eu conheço mulheres que decidiram não ter filhos e são felizes e realizadas do mesmo Zero jeito. julgamento, né? Isso. É. Mas eu me senti a necessidade de eu quero provar disso, né? Provar da maternidade. Mas eu tenho muita convicção de que eu sou completa hoje. A Antonella é muito pequena ainda, ela acabou de fazer 7 meses, muita gente me fala isso. Mas o tempo vai passando, cresce minha convicção de que ela já me completa. No seu caso, e a gente também teve essa conversa, né, Mari? Não, né? Você queria ter filhos. Então, você chegar nessa conclusão foi duro para você ou não? Não, pelo seguinte, eu acho que o Nando sempre conversou muito comigo e ele usa de argumentos que eu não consigo escapar. Então, por exemplo, ele falou assim, eu me dou muito bem com meus irmãos. Então, na realidade, eu não sei se eu queria ter filhos. É a minha discussão Eu com o queria Gi. que a Luísa tivesse irmãos. irmãos. Que você é igual Porque os lá em meus casa. irmãos, olha, me É. arrepia de falar É. deles, porque eles também Mas, são Pri, o amor é a da minha mesma coisa vida. comigo e com o Gi. Eu falo assim, se me perguntar, você tem muita vontade de ser mãe de novo? Zero. Pra mim, o Matheus tá ótimo. Eu sou completa com ele. Não sinto que eu preciso de outro filho, reviver a maternidade, nada assim. Só que eu gostaria muito que ele tivesse irmãos. Porque eu tenho 2 irmãos, o Gi também Pela tem 2 irmãos. experiência, Pela né, de experiência. ter. Mas uma vez eu tava conversando com a Gabi sobre isso. Não é garantia de que eles vão ser super parceiros não e é. amigos. Então, assim, é um tiro no escuro. Você vai ter um segundo filho pra dar um irmão pro seu filho que você nem sabe se ele quer. Mas eu perguntei isso pra Luísa, porque É. quando a Luísa tinha 4 anos, a Paula, minha cunhada, engravidou de gêmeos. Ah. E nasceram os 2. E E ela ela era viu neta 2? única, né? Aí veio Filha única. De única passou a ser. E eu sou mais apaixonada 2. pelos meus sobrinhos. E aí ela olhou pra minha cara e falou assim: mãe, é isso que é ter irmão? É assim? Falei, é mais ou menos assim. Mãe, tá ótimo, não quero irmãos. Com 4 anos. Com 4 anos. E ela é uma filha única convicta Bem de estar resolvida. ok e bem resolvida. É. O que ela, às vezes, fala pra mim que é difícil só pra ela entender, não que ela queira sentir, ela não entende que eu só consigo estar feliz Se os meus irmãos estão felizes. E o namorado dela, o Theo, Que interessante. que é o primeiro namorado dela e estão juntos há muito tempo, ela falou assim, mas como assim? Você não fica tranquilo se o Mate não tá? Ela não tem essa sensação. Ela falou, mãe, não consigo entender esse tipo de amor. Talvez Falei, você Lu, é um amor que não dá pra explicar. O exemplo que Não você pode dar é a mesma coisa do amor dela pra você. Assim. Não é igual. Não é igual a de irmão, Porque o não. amor de pai e mãe, eu amo meu pai e minha mãe, mas a lealdade da irmandade, de um passar pano pro outro, é diferente. Eu consigo ver, assim, da minha perspectiva, que é parecido, assim. Pra mim tem que estar... Meu pai, minha mãe, meus irmãos têm que estar igualmente bens, assim, né? Mas o jeito que eu amo cada um deles é diferente. Muda, não é É, igual, e né? também uma vez Sentimentos eu ouvi uma diferentes. coisa que eu fiquei pensando também, assim, quando você perder seu pai e sua mãe, a única pessoa que vai estar sentindo a mesma coisa que você é seu irmão. É seu irmão, é verdade, nunca tinha pensado. Então é uma nisso. pessoa pra você dividir
essa dor também, né? Porque ninguém vai estar sentindo a mesma coisa que você, só seu irmão. Só seu irmão. Isso é uma coisa muito louca de pensar também. E eu fico refletindo sobre isso. Eu fico, ter um segundo filho, eu não ter, não sei o quê. Mas, gente, é uma decisão muito difícil. Então, eu vou te dar uma outra base para você pensar. Quem tem 2 tem 11. 1 mais 1 não dá 2. 1 mais 1 é 11. Não, me fala, por que 11? É muito trabalhoso. É. Não é assim, ó. Se você tem um filho, gente, eu sou a favor, tá? Vocês podem ter os filhos que vocês quiserem. Mas eu tô aqui para fazer vocês pensarem em algumas coisas, tá? O que acontece? Qual é a idade que a gente tá em mais jovialidade, mais produtiva, mais energia? Nós, mulheres. Você tem em torno de 25 ali, né? 25. Isso. Tá. Então, com 25 anos, você tá construindo casa, comprando carro, tendo filho. Começando carreira. Lutando para estar com o corpo em ordem, porque nós estamos num mundo bizarramente que cobra. A gente está iniciando a cadeia alimentar, que você não é nada ali. Quem está no corporativo está chegando a ser coordenador, gerente. Quem está empreendendo está naqueles primeiros 5 anos que só está pondo dinheiro na empresa e a empresa não está voltando. Então, ter um filho é uma coisa. Ter 2 filhos, não estou falando de gasto. Eu tô falando de gasto de tempo e energia. E emocional também, né? Tempo e energia. Nós, energia. mulheres, esquecemos que a gente quer muito que o parceiro seja presente e eles são. Então, mulheres, saibam escolher. Não tenham medo de escolhas. Não tenham medo de ficar sem casar, não tenho medo. E de falar não, né? De falar não. Acho que a mulher sair daquela coisa de ser escolhida e passar a escolher, né? Então, eu acho que isso é primordial. Segunda coisa é assim, analisem friamente qual é o tempo de qualidade que você consegue para esse marido. Porque com um filho, você deixa com a avó, você arruma sempre alguém para ficar. Com 2 2 não. Eu penso nisso todo Quando tempo. tem 2, geralmente, se você olhar os seus amigos, o pai tá com um, a mãe tá com o outro. E que horas estão os 2? Nunca. Então, eu acho que é importante. Aumentaram muito os níveis de divórcio, de separação. Tem uma série de coisas, mas o casal tá perdendo qualidade de tempo. E não é o tempo de estar só os 2 e ter que viajar uma semana. É o dia a dia. E tem um elemento a mais, né, Pri? Que é o celular. É o dia a dia. O Fernando fazia eu deixar o celular dentro do carro. Né? Porque ele falava assim, eu saio do meu... A gente tinha algumas regras lá em casa. A gente acordava junto, almoçava junto e jantava junto. Tá? A Luísa não tinha uma rotina de sono muito correta, porque o Fernando chegava às 9. Então, você deixava ela acordada pra Ela ficava acordada, porque é preferível ela não ter rotina e eu não me enquadrar no que os padrões eu também sou... dizem... Porque senão ela não vai ver o assim. pai. O que adianta ela ter melatonina liberando, crescendo, hormônio de crescimento, sem ver o pai dela em casa? Né? Então, eu acho que cada família tem uma dinâmica familiar. Tá? Então, a escolha de ter só a Luísa foi do Nando. A escolha de... E que não te doeu. Acho Não. Que, né? Esse era o acordo de vocês. Não te dói ter Não me dói. Não, porque assim, ele não queria nenhum, né? Ele fez ele abriu mão disso por você. Por mim. E eu sou o que eu sou graças ao marido que eu tenho e à filha que eu tenho. Porque a Luísa, para mim, é um aprendizado constante. Né? Ela é a mistura... Ela tem a minha força, mas ela tem... Você conheceu a Lulu? Não conheci. Na clínica? Ela é doce. Ela trabalha com você hoje? Na realidade, não. Na realidade, ela é minha sócia. Ela é meu cérebro. Porque a Luísa faz relações internacionais, se forma agora nesse final do ano. Se Deus quiser, vai ser efetivada onde ela está trabalhando. Né? A Luísa trabalha com muita diplomacia. Então, o ano passado, ela não queria área da saúde de jeito nenhum. Não queria empreender de jeito nenhum, porque ela achava que trabalhava muito quem empreendia. Só que eu sempre exigi da Luísa o máximo que ela pudesse dar. Não o máximo que todo mundo dá. O máximo dela. Né? E tem uma frase que ela odeia que eu fale. Mas, assim, para mim ela tem muito sentido. Mas para ela teve muito peso. E hoje, como mulher, ela entende. Eu falei, se você sobreviver a mim... Você vai sobreviver. Você sobrevive ao mundo. Porque essa frase é muito boa. Você está sobrevivendo a mim, mas é com muito amor. O mundo não vai te dar amor. Não vai. Vai ser na dor. Mas eu concordo muito com essa frase. A gente teve a chance, eu e a Mari, de conversar um pouco sobre nossas vivências de pai, mãe.
Meu pai foi um pai super rigoroso em casa. E eu penso exatamente isso. Eu falei, cara, eu sobrevivi ao meu pai. Eu sobrevivi a qualquer coisa. Não, e é sério. Hoje as pessoas me perguntam, nossa, você lembra que eu falei na nossa última conversa? Você passou preconceito na sua jornada? Você tem... Ou as pessoas me perguntam, fala de um chefe que você não gostou. Cara, eu não tenho. Eu não tenho, eu aprendi com todos. Uhum. Mais duro que meu pai, nunca tive um chefe. Então, o meu chefe mais duro foi meu pai. E te ama. Exato. Então, tá tudo bem. É ok, eu aprendi. A resiliência, você nasce em ambientes como esse. Eu tenho certeza que a Luísa deve ter um perfil resiliente super forte. Ela tem. E aí, quando ela começou relações internacionais, aí ela foi fazer business na França, ficou 6 meses. E quando ela voltou, ela perdeu a janela de prestar estágio. E aí eu virei para ela, como eu sou empreendedora, falei, ó, negócio é o seguinte. Estagia pra mim. Quem tá lendo o seu currículo é a inteligência artificial. Só que assim, nós não vamos burlar o sistema. Você é minha sócia, você vai trabalhar para mim. Você vai trabalhar para mim. Na época, era julho do ano passado, eu tinha 4.500 seguidores no meu Instagram. Hoje eu tô com 78 mil seguidores. Nossa. E cresce a cada dia. Por quê? Porque ela olhou e ela falou, não, as pessoas têm que saber quem é a Priscila de verdade, mãe. E você não tem tempo de mostrar quem é isso. Isso... Então, ela foi a parte pensante. Ela foi a responsável por esse Foi. crescimento. Foi ela, junto com a Aline, que é minha social media, que foi mãe de nenê meu. Então, assim, todo mundo que trabalha pra mim Já são passou pela mães sua de nenê vida. meu. Ou seja, sabe o que é trabalhar Sabe quem é a com a Priscila? Priscila. Eu sou mãe de Nenê da Pri. Você é mãe de nenê Eu meu. não sabia. Sim. Eu fiquei sabendo um pouquinho antes. E eu só trabalho com quem sabe quem eu sou de verdade. Porque como é que você vai falar da Priscila se você não viveu com ela? Como é que você vai vender o meu trabalho se você não sabe o que ele te proporcionou de qualidade? Então, a Aline foi mãe de nenê meu, então ela montou o conteúdo, porque ela falava assim, Pri, você fala uma coisa aparece uma coisa no Instagram, mas você fala muita verdade pra gente aqui, né? E isso tem que ser falado de uma certa forma. E eu tinha muito medo da exposição. Porque eu falo o que eu penso, né? ser E aí, mal para as pessoas interpretada, né? distorcerem o que eu estou falando, né? Era muito fácil. Então, a gente foi trabalhando muito isso. Aí, a Luísa falava assim, não, mãe, menos, mais, não é bem assim, o mundo não é dessa forma. Tenta falar a mesma coisa, mas de uma outra forma. Então, ela foi me ajudando a ser mais polida e mais diplomática. Então, ela é minha sócia. E eu falei para ela o seguinte, você tem 2 empresas grandes, a minha e do seu pai. Você vai viver o seu sonho. Mas a sua galinha de ouro é isso aqui. Então, você tem que saber do business. Isso aí. Você tem que entender do negócio. Ela sabe do negócio. Desde, tipo assim, do produto de limpeza que eu compro na clínica, que é o mesmo, com o mesmo cheiro, com a mesma cor, com o mesmo padrão, até a forma de funcionários que eu tenho. Que é uma equipe muito, muito boa. E você vê ela como a sua sucessora. Ela não vai ser minha sucessora. Ela vai mandar em quem tocar a clínica pra mim. Ela é minha sucessora na mente, assim. Ela não vai... ela é minha sucessora. Ela é minha sucessora. Ela é sucessora no negócio, E né? no negócio... Não na parte técnica. Não na parte técnica. Mas hoje, na clínica, a gente tem um modelo de negócios de associados. Você tá com quantas funcionárias hoje? Nós somos em 25 funcionários. Nossa, bastante. 25 funcionários. E vocês atendem quantas pacientes? Ó? Por dia, É. deve dar uns 150 pacientes dia. Nossa. E o foco é, for assim, a mais. grande maioria é bebê. Não. Não? Olha que Não, eu vi engraçado. no Instagram. Tem vários adultos. Não tem, mas assim, quando eu entro No lá, fa- eu só vejo bebê Mas em por todo quê? lugar. Porque Aí o bebê é fofo. isso chama atenção, O bebê né? chama atenção, o bebê, ele esquenta o coração. E aí, do mesmo jeito que o bebê me encantou, ele encanta os meus pacientes. Então, por exemplo, difícil você vai falar assim, ó, como é que você tem uma academia com terceira idade ou com alguém que queira trabalhar com força, com um bebê andando no meio do caminho? Ele traz leveza, ele traz vida. O que você fala que você vê lá na clínica. Você vê bebê, Porque você é uma vê... clínica enorme, Entendi. realmente. Tem uma academia, eu vejo gente fazendo trabalho de fortalecimento. Tem atleta, né, fazendo trabalho lá e tal. Só que você vê muita mãe com um bebezinho no colo. Muita mãe. Tanto que, lembra, a primeira vez que eu entrei com o Gil lá, o Matheus era recém-nascido, tinha dias. A gente entrou e falou assim, gente, uma clínica gigante de bebês. Era só bebê pra todo lado, assim, eu fiquei encantada com aquilo. Entra em média 4 bebês por horário, porque nós somos em 4 na pediatria. Olha. Quando eu faço o faturamento da clínica, é 33% bebê, 33% fitness e 33% fisioterapia. E essa distribuição foi proposital? Vocês Sem querer. trabalharam? Não, Ou sem seja, querer. é bem Sem querer. parecido, né? legal. A sua demanda. Mas assim, eu entendo você, pelo menos pra mim, você é uma referência em osteopatia pediátrica. Sim. Eu não sei se é porque é um nicho mais difícil de achar,
Mas para mim você é muito nichado nisso. Tanto que todo mundo fala para mim, você conhece a Priscila Antunes? Leva ele lá. E é engraçado que, assim, eu falo que a pediatria, para mim, foi um presente. Por quê? Eu fui referência há muito tempo em coluna em Piracicaba. Só que eu era em Piracicaba. Tá. Eu era muito boa naquilo. E no mundo da fisioterapia, os fisioterapeutas me conhecem aqui no Brasil. Tem bastante amigos porque eu sempre estudei muito, né? Então, eu estou sempre nos lugares onde está tudo acontecendo. Sou dona de uma franquia de coluna, né? Então, assim, trabalhei muito tempo. Só que daí eu tive uma hérnia de disco cervical. E aí, eu perdi força no braço. E na trajetória, nossa, tem que ir um pouco lá para trás. Eu tive sócios, né? E aí, na pandemia, um pouquinho antes da pandemia, eu tive uma mãe, que é uma empresária, que me ligou desesperada, que a cabecinha do filho dela estava torto e que ia ter que pôr um capacete e que ela estava desesperada e que se eu podia vê-la, né? Era Manu. E eu tava uma fera aquele dia, dando um monte de ordem pra clínica, eu paciente de coluna, paciente travado, tal, e meu coração assim, ó, eu falei, não, vou ter um troço aqui hoje, né? Prestes a ter um burnout ali. A hora que abriu a porta, assim, eu lembro que eu falei, oi, Érica, tudo bem? Deixa eu pegar a Manu. É sua filha, a Manu? No que eu peguei a Manu, assim, O bebê relaxa, né? eu respirei, meu coração começou a desacelerar. Olha, Falei, o cara, toque. o que é isso? É isso. E aí foi aí que você começou a entrar. E aí eu gostei muito dali, mas me faltava conhecimento. E no Know-how. Brasil faltava conhecimento. Mas para todo mundo faltava know-how. Porque ninguém estudava bebê. É uma coisa nova, né? Osteopatia pediátrica. A Luísa fez lá atrás, mas era 2, 3 sessões para cólica e refluxo. A gente não tinha uma noção da criança como ela é. E a galera, a minha sócia antiga e os meus colaboradores, eles falavam assim para mim: é difícil trabalhar porque todo mundo quer que seja você. Então, você é o maior concorrente pro business. Porque eu imagino. Você tá com seu filho, seu maior bem, você quer que quem atenda? Mas não era o neném ainda. Era não adulto. Ainda era o adulto. Então, o faturamento da clínica era no adulto. E eu falava, gente, mas você quer que eu seja ruim, então? Né? E aí, não, você tem só que avaliar. Eu falei, não estudei só para avaliar. Eu ponho a mão, você sabe. Eu avalio e eu atendo minhas crianças. Eu falei, quer saber então? Então tá bom, já que eu sou o maior concorrente da equipe, eu vou trabalhar com bebê. Ninguém trabalha, quero ver então. E aí eu fui para um bebê. Entendi. E aí você deixou o adulto para Deixei para a equipe. Então a equipe toca os adultos. Então, na verdade, você se nichou por uma estratégia da clínica, assim. Não, uma estratégia minha sobrevivência. Foi o que eu entendi. Na verdade, o bebê fez com que você evitasse um burnout. O bebê me curou. Não sou eu que curo o bebê. O bebê me curou. E a Luísa estava indo para a faculdade. E o ninho ia ficar vazio. E aí, ele inchou de um monte de pintinho. Porque foi no mesmo ano. Foi. A Luísa entrou para a faculdade e eu entrei para pediatria. Eu imagino o amor que você tem por essas crianças. Eu sou louca. Para cada caso que você pega. Eu trabalhava de vestido e escarpã. Eu nunca imaginei na vida que eu ia trabalhar com criança. Então, na realidade, não é só a criança. O que me encanta é chegar uma mulher que é uma potência, desesperada, detonada, super tentando vulnerável. acertar muito, lendo tudo, com um negócio pequenininho ali, que chora. E eu olho para elas e falo assim, tenha calma, tá tudo certo. Mas a gente vai conseguir. Imagina a força que você passa para Aí elas falam assim, não, mas Pri, posso pôr bico, não posso pôr bico. Dá do jeito que dá. Faz o que você consegue. Faz o que você consegue fazer. Se você não conseguir, eu tô aqui. E eu me arrepio cada vez que eu falo isso, porque eu acredito nisso. Você acredita porque no que se você fala pra eu elas. dei certo, por que eu falo que eu dei certo? Porque eu não planejava ter filho. A Luísa era pélvica. Quem tem nenê sabe. Nasceu com torcicolo, refluxo, cabeça torta. E ela é lindíssima hoje. Ela mamou só no peito. Ela chupou dedo. Eu pus pra dormir no bebê conforto. Eu fiz tudo errado. E deu certo. Não pode dormir no bebê conforto? Não. Isso eu também não Não, sabia. dormir um pouquinho, só enquanto tá em trânsito. Só no trânsito. Né? Então, assim, eu fiz tudo errado e deu certo. Então, eu falo pra mãe assim, imagina você que tá procurando fazer o certo, como vai dar certo? Mesmo que não seja
igual a cartilha. Porque tá tudo muito cartilhado, né? Muita cartilha da Ô, Pri, maternidade. tem algum caso que você lembra, obviamente, né, sem falar o nome, preservando o nome dos seus pacientes, mas tem algum caso que você viu assim e você... Porque eu imagino quantas mulheres vulneráveis você enxerga na sua frente e você queria abrir a cabeça dela e falar, cara, vai dar certo no final. Só interromper uma coisa que a Pri fez comigo. O Matheus nasceu... Você é um laboratório da Pri. O Matheus nasceu com a displasia de quadril, então ele usava o suspensório, que acabou comigo. Aí ele tinha também um ducto lacrimal Aqui, ó. obstruído Aqui. Deixa ela muito falar. forte. A língua dele também, ele teve que fazer um pique muito novinho. Então, assim, era um caos. E aí, eu lembro que, assim, gente, tinha dia que 4 horas da tarde, eu não tinha penteado o cabelo, sabe? Eu tava assim... E ó que eu tenho rede de apoio, e mesmo assim eu tava E eu ia na casa transtornada. dela, é raro eu ir. E Na o casa Matheus dela era eu ia. muito novinho, ele não tinha Mas- vacina. Mas porque o que te fez tomar essa decisão? Foi a vulnerabilidade que você Foi viu? por ela, Você não foi- por ele. Ele iria até mim. Uhum. Falou, Mas ela tá precisando, agora ela tá precisando da minha força. Ela ali. não se sentia segura o suficiente para ir até a clínica. Imagina, Gabi, eu não tinha coragem de colocar ele numa cadeirinha de carro e sair dirigindo com ele. Não, aí De eu ia jeito lá. nenhum. Eu só saía de casa se o Giovanni estivesse dirigindo e estivesse mais uma pessoa junto pra me ajudar, sei lá, a acalmar se ele chorasse dentro do Isso, carro. ela tava em desespero. Então eu falei assim, fique calma que eu venho até aqui. E eu ia. E aí eu lembro que ela chegou em casa, assim, eu acho que eu devia estar muito detonada. E tinha uma bicicleta no canto da parede, assim, né? Que eu usava pra pedalar no rolo, quando eu tava grávida e tal. E aí a gente conversando, falando que eu amava fazer esporte, que eu gostava muito de correr, que eu nadava, que eu pedalava e não sei o que lá. E aí ela olhou pra mim e falou assim, mas calma, não fique em desespero, você vai voltar a fazer tudo isso. Filho não é problema. Mas isso dá um conforto, não dá, Mari? Porque, não, mas é que na hora você sente que você nunca mais vai fazer isso. Que a sua vida é aquilo ali. Não, E ele acabou a tinha- vida E literalmente ele tinha tudo. Aí você olha assim, ó. E é como que eu olho de fora. de fora, né? Você vê um casal lindo, porque eles são esteticamente bonitos. São. Num apartamento ok, com uma bicicleta, com uma vida ótima, nasce seu filho. Que é lindo, hoje eu te falando como ele é, você não ia acreditar. Ele tava tendo que cortar a linguinha, ela era dentista, Uhum. com suspensório, tentando amamentar. Eu olhei pra cadeira e falei, Jesus, deixa ela quieta aqui dentro mesmo. Quanto mais leveza eu trouxer pro processo, mais fácil maternar vai Agora, ser. ô Pri, você imagina, e Mari também, né? Você imagina quantas mulheres não têm acesso a isso? Não têm acesso a uma pessoa que fala, calma, que vai dar certo, calma, que eu já passei por isso e que no final vai dar tudo certo Não, pra e você. eu lembro dela falar assim pra mim, É Gabi, muitas, eu são lembro dela muitas. ter pegado na minha mão e falado assim, Mari, filho, não é problema e nunca vai ser. Você precisa ir na padaria, coloca ele no carrinho e vai. Ah, mas ele vai chorar. As pessoas que aguentem o choro dele. Não é problema. E porque eu sentia que eu não conseguia mais viver com ele. Sabe assim, eu não consigo mais sair de casa, eu não consigo tomar banho, eu não consigo mais fazer nada. Difícil, né? Não, É não tem desesperador, jeito, não é igual. Não é igual como era antes. Mas também não é precisa tão ruim. Não é tão ruim, exatamente. Exatamente. Eu lembro a primeira vez que eu pisei fora de casa para dar uma volta no condomínio, gente. Uma volta no condomínio. Eu falei, gente, Que mundo é esse? que bom. E aí, chegando perto de casa, eu já ouvi o choro dela. Pronto, aí volta tudo de novo, né? Mas é isso. A primeira vez que eu saí de casa, o Matheus era pequenininho, o Giovanni falou assim, você vai sair de casa, você vai na padaria, comer um bolo. Eu falei, não. Ele falou, você vai sair, você vai tomar um café aí na padaria. Eu ficava vendo a babá eletrônica no meu celular na padaria. Eu sei bem como é isso. Mas eu acho que então a Mari é um caso que você... Mas eu acho que você tem casos de mulheres com crianças com complicações bem mais graves, né? Talvez você desconfiasse, assim, eu não sei se Eu acho no que, final eu vai acho ser que um o meu resultado maior desafio feliz. é um negócio meio pesado, que foi um caso que aconteceu em Piracicaba agora, uma mãe que perdeu um bebê de 5 meses, é um bebê que era em tratamento comigo, foi essa semana, né? O bebê teve morte súbita Morte súbita? na escola, Mentira. sim. Meu Deus, eu não Gente, consigo eu nunca conheci ninguém, porque assim, já ouvi falar de morte súbita, Então, mas eu achei que era super incomum. É super incomum e aconteceu em Pira Meu com um Deus do bebê céu. meu. E assim, esse foi o meu maior desafio. Porque a gente tá até pensando em fazer um movimento, essa mãe. Mas Tá tudo meio que. Acho melhor a gente nem entrar muito nesse complexo, mas sobre uma situação difícil. Foi essa. É um bebê que faleceu com 5 meses, de morte súbita. Na primeira semana que ele estava na escolinha. Isso foi na sexta. E aí eu não sabia que era um neném meu.
E eu fiquei sabendo no sábado. E eu acordei em pânico na hora que eu fiquei sabendo. Eu imagino. Porque eu falava, nossa, mas ele não tinha nada, ele não tinha nada, ele não tinha nada. Era só um torcicolo, né? E isso ficou na minha cabeça. E aí, na segunda-feira, eu fui atender. Fui no velório, fui no enterro, tal. Fui atender. E, de repente, chega na minha clínica o pai e a mãe. Nossa. E ela olhou pra minha cara, ela falava assim, eu precisava falar com você, eu precisava olhar pra você. E eu falei, Deus, o que eu vou falar pra ela agora? Né, que eu tinha emprestado um travesseirinho pra ela. Eu virei pra ela e falei assim, olha, se apegue no que isso pode ser de melhor. Que é o quê? Vamos fazer um movimento Em de prol consciência, de conscientização. de conscientização, de que todas as escolas têm que ter primeiros socorros, que isso tem que ser lei. E aí, gente, ela se apegou nisso. E aí a gente foi na câmera né? por um propósito. Eu acho que esse foi o caso mais Mas, difícil. Pri, olha outro exemplo de como você... Eu vou reforçar esse ponto, porque a gente não tem... Nós, mulheres, a gente não tem essa rede de ajuda. Alguém que você pega o telefone, você liga e fala... Cara, eu tô em casa, eu tô triste. Eu não sei por que eu tô triste. E você não consegue conversar isso, às vezes, com sua mãe ou com alguém mais próximo, entende? Então, eu vejo aqui 2 exemplos. A Mari é um grande exemplo. Você acabou de citar um que eu imagino o que você passa, porque eu lendo histórias. Eu não consigo ler, você acredita? Eu não consigo ler histórias. Como mais não difícil. consigo. Não Mas consigo mexe, ler. né? Não sei se hoje você consegue com uma um pouquinho maior, mas a Antonella agora, com 7 meses, eu não consigo ler. Eu vejo, assim, eu mas não começo a leio ver mesmo. e passo rápido, passa porque... rápido. E sabe uma coisa que eu sinto também? Quando a gente conversa com pessoas assim... Por exemplo, quando eu converso muito com a minha mãe, que nem quando esse negócio de ter mais filhos. Eu falo pra minha mãe, eu não sei se eu quero, dá muito trabalho e tal. A minha mãe fala, mas eu tive 3, a gente cria, dá tudo certo. Parece que assim, não entende a dor que você tá passando. Cada um tem sua história. Fala como se fosse uma coisa muito fácil, Não criar é 3 quantidade, filhos. eu falo isso. Minha mãe queria 5, né? Teve 3, mas eu falo, não é quantidade. Tem uma carga emocional por trás. Eu não sei, sinceramente, se antes era menor e hoje é maior, porque porque a gente é mais cobrado ou porque a gente sabe mais de tudo que está acontecendo. Pode ser. Mas tem uma carga emocional. Qual mulher não passa em você colocar o seu filho para dormir e você... Meu Deus, será que tá tudo bem lá? Né? A Antonella sempre dormiu no quarto dela. E eu lembro de minha mãe mandando mensagem... que ela não estava conseguindo dormir porque eu estava deixando a Antonella dormir sozinha no quarto. Tinha 2 câmeras em cima da menina. Mas isso, para mim, foi... Eu não conseguia relaxar achando que eu estava fazendo alguma coisa errada. Mas o ponto tem uma carga emocional em cima... Eu acho que não é só a cobrança. Eu acho que é hormonal também. Eu acho que é biológico, sabe? O que acontece com a gente. Gente, eu não... Mas é que hoje em dia o mundo tá... quero passar por isso muito de novo, diferente. sabe? Uma coisa que eu falo pra minha mãe, por exemplo. Não é o mesmo mundo. É um mundo muito diferente. Ela criou 3. Só que assim, gente, eu fui ter celular pela primeira vez, eu acho que eu tinha quase 17 anos. Não tinha mídia social, não tinha Instagram, não tinha nada disso. A gente era criado de uma maneira muito mais simples. Mas não é isso que... Eu brincava na rua o dia inteiro. Gente, nem cabe no mundo. Não é isso que vai fazer a diferença. Eu concordo com você do desenvolvimento, mas não é isso que vai fazer a gente ter mais ou menos filhos, Não, mas né? eu falo acho assim, por exemplo, eu brincava na rua o dia inteiro com meus amigos. Eu não tenho coragem de deixar o Matheus brincando na rua o dia inteiro. Entendi. Então hoje você tem que se dedicar muito mais do que os nossos... Assim, o que eu vou fazer pra mães, entreter ele? avós. Eu vou deixar ele o dia inteiro numa escolinha? Aí eu fico me sentindo culpada de tipo, ele tá o dia inteiro na escolinha porque eu tô trabalhando. Será que eu não devia trabalhar menos e me dedicar meio período a ele? Só que ao mesmo tempo, poxa, eu gosto de trabalhar, eu queria ser bem-sucedida, eu Posso queria dar um crescer. feedback da Lulu? Que assim, eu lembro, eu sempre trabalhei muito. Só que ela sempre foi muito presente na minha vida. Então, assim, café da manhã, almoço, jantar, eu sempre levei pra escola, andando buscar, ainda dava um jeito. Mas era fácil pra você? Não. A gente montava a rotina para que isso fosse possível. Então, a memória afetiva da Luísa, eu nunca fiz um bolo. Ela fala, mãe, fique tranquila que você não precisa fazer o bolo, porque eu tenho outras memórias afetivas com você. Tá? Então, era assim, eu construí a minha clínica na frente da escola dela para que eu pudesse ver ela subir a rampa. E todo dia eu abanava a mão. Então isso, Todo ela foi dia. criando essa... Então, ela tem essa criação. Eu sempre estudei e ficava fora. Para fazer osteopatia na escola de Madrid, a gente ficava fora. E aí, a brincadeira com o Nando era assim... Nossa, a diretora foi embora, é semana de comer pipoca todo dia no jantar. E tá tudo bem. É o Então, momento ele deles. tinha que ter momentos com ela...
para que a dinâmica do elo ali também ficasse. Eu odeio mergulhar, Olha os que dois legal. são mergulhadores. Deixa Então, essa dica Mas aí é outra pro coisa que me Matheus. preocupa, por exemplo. O Di tem uma dinâmica Noite da pipoca. O Di tem uma dinâmica de trabalho muito doida, por exemplo. Hoje em dia, ele fica a semana toda fora de casa. Ele está em casa de sábado e domingo. Às vezes, nem de sábado e domingo. E aí, eu fico pensando, tá, eu vou ter outro filho, mas assim... Como é que vai fazer? Porque eu não posso contar com ele para levar e buscar em escola. Eu não posso contar com ele para ficar com uma criança em casa, caso um dia ela esteja gripada e eu não posso mandar para a escola. Mas eu tô muito mais preocupado com o que... Você quer ter outro filho? A pergunta que eu vou te fazer Mário, agora, que de verdade... Ai, meu Deus. Né? Eu estava pra fazer essa pergunta. Você quer ter outro filho? Porque sempre que os outros estão falando, deixa o outro falar. Aí é que eu tenho medo de ser egoísta com o Mateu, acredita? Você não tá sendo egoísta, porque você não sabe o que o Matheus sente. Às vezes o Matheus não quer te dividir. Às vezes o Matheus não quer ter um irmão. Ou pode ser que E ele aí queira. ele vai querer ter um irmão, ele vai falar assim, nossa, devolve. Isso não é Tem assim, mas como. devolver, Tem tá? como Tem devolver criança isso. que quer devolver o irmão. E aí ele não pode falar que ele quer devolver. Ô, Mário, eu concordo com a Pri. Eu acho que o ponto de decisão tem É que ser assim, sua. ó, você individual. E esquece até um pouco Giovanni, Mateu. E o ponto é, você quer ser mãe de 2, você quer ter outro ou de 3. Pode ser que você queira mais. Aí você embarca nessa. Agora você fala, cara, eu não quero. E talvez você nem esteja no momento ainda de decidir. Você ainda pode tem. ser. Ô, Pri, eu conversando com a Mari, tudo isso que a Mari passou ainda são feridas ainda que tá São. cicatrizando na Mari. Então talvez você não tá no momento ainda. É que nem, né? por exemplo, vou te fazer uma outra pergunta. E pode Né? ser Eu tô sendo aqui pra ser entrevistada e acabo te perguntando. Então, assim, Justo. tá, o que é uma carreira pra você? Não dá tempo. Eu amo ser osteopata. Não me faça escolher. O Nando nunca fez eu escolher, nem a Luísa. Uhum. Isso foi acordado. Eu lembro de uma história com a Lu, que foi assim. Eu tava trabalhando e aí eu tinha um evento que só eu tinha sido convidada como fisioterapeuta. E eu trabalhava bastante e tal. E ela peguei ela na escola, ela chorou. E você trabalhou o dia inteiro e você vai no jantar e eu não vou. Que culpa. Daí eu peguei, porque eu penso rápido, virei pra ela e falei assim, tá bom então, eu não vou. Mas, ela tinha uns 7 anos. Mas é aniversário da Yasmin depois de amanhã. E só foi convidado crianças. Você também não vai. Então ficar você comigo. não vai, porque a mamãe vai ficar com saudade de você também. Ela virou Você pra mim e fez falou ela assim, ó, sentir. pode ir que não tem problema nenhum. Então, o filho, ele é egoísta. Ele é, né? Viu? Uhum. Você E fez hoje- ela sentir A Luísa, daí está na sua essas- pele. Sim, e essas culpas vão vir. Eu lembro que eu tive uma outra colaboradora que, olhando bem na minha cara, falou assim, eu não sou workaholic igual a você. Eu adoro levar e buscar meu filho e eu vou passar tempo de qualidade com ele, porque eu não vou trabalhar 10 horas. Ouvi, cheguei em casa aos prantos, virando do avesso. Sentindo culpada. Luísa tinha uns 14. Ela olhou pra minha cara e falou assim, Por que tá chorando? a única pessoa na vida que pode olhar na sua cara e falar que você não é uma boa mãe, sou eu. Você escutou, mãe? Enxuga essa E lágrima. se eu levanta a pudesse ter a cabeça. melhor mãe, seria sempre você. Eu falei, mas por que você fala isso? Ela falou, porque você é você. Eu tenho orgulho da minha mãe trabalhar, eu tenho orgulho da minha mãe defender o nome das mulheres, eu tenho orgulho da minha mãe ser independente, eu tenho orgulho da minha mãe não depender de homem nenhum. E não é que o homem para ela não tem importância. É que se o pai dela não existisse, ela sabia que eu seria forte, que eu daria conta. Então, meu amor, a Não, única pessoa que pode te dizer qualquer coisa é seu filho. E na hora que ele falar, você truca. Fala assim, peraí, Não você vai tá na me onda também logo de vez, chantageando. né? Porque na hora deles irem namorar, na hora de morar Aí sozinho... esquece pai e mãe, né? Na hora de fazer intercâmbio, vira e vai. Uhum. E você fica. E a gente fez a mesma coisa com os nossos É, pais, então sim. tá tudo bem. É natural. Uhum. Quando a Luísa foi pra faculdade, nossa, minha mãe me ligou, meu sogro me ligou, foram na clínica achando que o ninho estava vazio. E eu não derrubei uma lágrima. Por quê? Porque eu planejei tudo para onde ela ia. Então, eu deixei tudo certinho. Né? Eu aluguei um apartamento, compramos um apartamento para ela do lado da faculdade, na faculdade que ela quis. E lembra que eu formei com crédito educativo? Uhum. Bem, hoje, esse mês o Fernando pagou a última parcela. Ela sempre teve o nome na chamada. Uhum. Eu nunca devi uma mensalidade. Uhum. Eu consegui comprar para minha filha um apartamento do lado da faculdade dela. Sabe por quê? Porque eu trabalhei. Uhum. E eu trabalhei duro. Porque eu não queria que ela passasse pelo que eu passei, que para mim foi leve. Uhum. Foi tranquilo, deu tudo certo. Na época não foi pesado. Mas Então talvez vai hoje- aí a sua pergunta. O meu maior orgulho foi ver minha filha formar com 10, que foi quarta-feira agora. E eu virei pro Nando e falei, cara,
nós pagamos todas as mensalidades. Ele olhou pra minha cara, né? Falou, mas... Porque ele nunca passou por... Ele não passou por exato, isso. Foi outra realidade. Outra né? Ele é médico, não passou por isso. Ele olhou pra minha cara e falou assim... Mas, Sofinha... Me chama de fofinha, então eu não sou tão brava. Mas, Sofinha, como assim pagamos todas as mensalidades? Falei, amor, eu nunca paguei uma. Pra mim, é muito orgulhoso. E ela saiu de lá e falou assim pra mim, mãe, eu sei a importância que é isso pra você. E eu tenho que honrar isso. É. E todos os amigos dela, na faculdade, eram bolsistas. E eu lembro que a melhor amiga dela, que é muito querida, a mãe faleceu de câncer no primeiro ano de faculdade. E essa mãe olhou pra mim e falou assim, eu não vou conseguir passar por isso e eu tenho medo do que vai ser da minha filha. E aí, naquele semestre, ela conseguiu a bolsa pela SPM. E eu falei pra ela assim, pode ficar tranquilo, porque pouso ela vai ter. Você pode descansar tranquila, porque os 4 anos ela fica com a Luísa. E ela ficou... E ela é a melhor amiga da Ai, Luísa que e legal. até hoje. Então, assim, gente, tem muitas histórias. Então, ai, põe chupeta, não põe chupeta, tem outro Pus tudo. Levei chupeta pra maternidade. a vida vai te colocar em cada enrascada. Eu né? concordo Então, eu também. acho que eu empreender, acho que é o menos difícil. Nunca botei R$1 na clínica. Ô, Pri, e né, tem tantas mulheres que têm a oportunidade agora de nos escutar essa história maravilhosa que você traz. Para mim é uma grata surpresa te conhecer. Mas se você pudesse falar para elas assim, eu sei que não tem uma cartilha, não existe uma cartilha para isso. Mas tem muitas mulheres que não são completamente realizadas porque elas não se sentem realizadas no lado profissional. São muitas histórias, né? Eu faço mentoria para grupo de mulheres diversos, né? Que já estão no mercado de trabalho, que estão ingressando no mercado de trabalho. E eu percebo que isso é um ponto que é difícil da gente ajudar, assim. E tem uma geração nova que está vindo aí que quer empreender e que não sabe por onde começar. Então, você, uma mulher de sucesso, uma mãe de sucesso, o que você poderia, né, talvez em passos, né? Falar assim, puxa, sei lá, 3, 4 passos, eu seguiria isso aqui, dado o que eu aprendi, para você que quer empreender. Né? Quais seriam esses passos? Você conseguiria colocar assim na cabeça o que você... Eu acho assim, ó. Então, desde o tererê, no brigadeiro, na clínica, primeira coisa, você tem que saber o seu propósito. E não é o propósito. O meu propósito é fazer a diferença no mundo de hoje. Então, a criança, para mim, é um propósito. Por quê? Porque vão ser... Se eu deixar as crianças entortando com o celular do jeito que está agora, vão ser adultos péssimos. Então, você tem que ter um propósito, tem que saber o que você quer. Não importa se você vai vender um brigadeiro ou você vai ter a fábrica de O brigadeiro. que você é bom, né? Talvez O propósito não está ligado ao financeiro, Não, né? ao propósito. Você acredita. tá ligado ao que você é bom. Eu não acredito que não é o trabalho duro que vai chegar lá. Você tem que trabalhar. Não tem como vir Ah, fácil, não. né? O Giovanni sempre fala para mim, trabalho duro vence talento todas as vezes. Entendeu? Você ter talento só não adianta nada. Aham. Já, nada. Então, assim... O seu par, o Fernando sempre acreditou em mim. Sempre. Então, várias vezes eu quis desistir. Tive 3 sócios. Paguei pros 3 sair. Paguei caro. E ele falava assim... Vai. Vai. Se você cair, eu tô aqui. Se você cair, eu tô aqui. E cada vez... Tá aqui do meu lado, esperando ali fora. Então, isso é importante. Eu não tinha noção financeira. Eu vou falar uma coisa, vocês vão falar, Priscila do céu, você não tá falando isso. Hoje, gente, quem faz conta não empreende. Entendeu? Primeiro você empreende. Aí você vai fazendo conta junto. Aí você vê se tá dando lucro. Não, porque se você fizer o cálculo certinho de quanto você tem que ter para você fazer, quando vai voltar, você desiste. Desiste, é isso aí. Então você vai. Você tem que ir indo. Você vai. Aí você vê se olha e fala, puta, deu sucesso? Deu. Aí você pega... Hoje, a minha empresa é extremamente organizada como no mundo corporativo. E você precisou de recursos terceiros para alavancar ela? Não, na realidade, eu comecei sem nada. Aí, como que foi meu recurso financeiro? Eu virava pro Nando e falava assim, ó, não vou poder pôr nenhum real em casa por 3 anos. Entendi. Então, Ele, tudo tá que tudo você bem? ganhava lá, você... Eu punha ali. Parceria, né? Aí eu punha tudo, eu pus na própria empresa. Quando eu fui dar o pulo maior, que foi agora, na pandemia, quando... Lembra que meu pai quebrou? A vida dá volta. Meu pai tá muito bem hoje.
E aí, seu pai continua fazendo, ainda plantando algodão ou não? Meu pai tem condomínio, saiu desse segmento. só desse segmento. E aí que eu acredito que você tem que dar como o elo fecha, né? Porque meu pai não conseguiu me ajudar lá atrás quando eu precisei. Uhum. Quando eu fui comprar a parte da minha sócia agora, 2 anos na clínica, era um volume muito alto. E eu tinha esse dinheiro para comprar. Só que eu liguei para ele ligou e tava chorando. Falei, pai do céu, vou ter que usar comprar. tudo que eu tenho. Não era tudo, mas assim, era uma boa parte. Ele olhou pra minha cara e falou assim, eu não pude te ajudar Quando você começou. quando você começou. Eu gostaria muito de te ajudar agora. Eu falei, pai, não precisa. Não precisa que eu tenha dinheiro. O Fernando olhou pra minha cara e falou assim, você não vai dar a oportunidade do seu pai fazer o papel dele de pai? Pai é sempre pai. Não, imagina a alegria dele de poder te ajudar. Menina, fazer você não isso, tem né? noção. E aí, o meu pai me deu esse dinheiro como sócio investidor. Olha. E eu pago para ele todo mês os Entendi. lucros da parte dele. E é tudo muito bem acordado. Ele investiu na sua empresa. Ele investiu em mim, ó. Mas ele investiu mais. Isso é isso que eu ia falar. Mas ele investiu na em mim. filha. É, ele investiu em mim. E eu brinco pra ele e falo, pai, eu tô rendendo muito mais que a sua XP, hein, pai? Você tá muito mais no lucro. Aí a gente tá indo viajar agora esse final de semana, por isso que eu até pedi pra ser antes da nosso bate-papo, que eu vou levar ele pra assistir o Palmeiras em Miami. Ele falou assim, então, melhor eu pagar essa viagem, porque assim, essa acompanhante vai ser cara, porque vai empurrar minha cadeira de roda e vai ser meu motorista. Então, gente, quem empreende, a vida dá volta. O empreendedor quebra 2 vezes, pelo menos. E aí começa não pequeno. desiste. E começa pequeno, né, Pri? Você começou lá com brigadeiro. Foi essa sua jornada. Não, com o meu tererê. O seu tererê, é verdade. tererê. Sua jornada de empreendedora começou assim, pequeno. Você não sabia. Quantos anos você tinha quando você começou o tererê? 12. 12. Com 12 anos, você não imaginou que você ia ser a Priscila Antunes de hoje. Você sabia que você ia ser bem sucedida, Acho mas que eu nem sei quem eu sou ainda, sabia? está se descobrindo Né? ainda. Agora, na Mas realidade... você ainda, assim, você ainda tem na sua cabeça um crescimento muito grande para a empresa? É? Você tem Sim. essa ambição assim? Que legal. Eu acho que eu ouvi uma influencer em Piracicaba falando um dia. Ela falou assim que o pai dela tem uma imobiliária. A clínica Priscila Antunes em Piracicaba é meu arroz e feijão. Né? Onde eu pago água, luz, tal, tem minha equipe, tem minha base. Mas eu acho que o mundo ele é muito grande. Então, às vezes, um poder de fala com a mulher certa, na hora certa, o escalonamento de carreiras de empoderamento feminino é muito maior. É verdade. Sim. E eu não penso nisso como o que vai me render mais dinheiro, não. Mas eu acho que a minha história, e às vezes um conselho, muda a história do outro. Sim, É. total. E é tangível. Então, a gente está começando agora no digital, cresceu muito rápido, eu não esperava. Então, por exemplo, você é Priscila Antunes? Eu olho e falo, nossa, mas eu não conheço essa pessoa. Não, essa pessoa me conhece. Te conhece no Instagram, porque te né? acompanha, te E segue. aí tem muita gente me pedindo consultas online, mas daí eu falei, não, eu não faço consulta online, porque é minha mão que é o meu, Instrumento meu de instrumento. trabalho. As mães falam, não. O instrumento é você falar a sua visão da maternidade e do meu filho. Então, elas me mandam exames, eu oriento ao que elas devem seguir. Que legal. Né? Porque às vezes elas se perdem, não é todo mundo que é especialista na área. Porque a osteopatia, elas são 6 anos. A osteopatia pediátrica não é só osteopatia. Você tem que estudar pedagogia, psicologia, amamentação, uma série de outras coisas. Então, assim, eu acho que tem muita coisa de Priscila Antunes ainda por vir. O que me trouxe até os 50 não é o que vai me levar para frente. E a gente vai estar acompanhando de perto essa nova Priscila Antunes aí, que eu também acredito, Pri, assim, você tem uma energia Muito boa. ainda que não tá... você precisa usar ela ainda. E uma coisa que eu dou um conselho para todo mundo que trabalha comigo, né? Que geralmente fica 5 anos comigo e sai. E vão empreender. Eu chorei já muito por causa disso, porque cada um que sai, eu falo, nossa, mas por que vai sair? E aí um grande médico me falou assim, você já parou para pensar que você empodera pessoas para as pessoas quererem também crescer igual você? Então não tem como eles ficarem dentro, porque você é só você na sua clínica. Você é um exemplo para eles. Né? E aí eu falo que a gente subir na crista da onda é fácil. Agora, você dropar ela por 10, 15, 20 anos é muito difícil. Não tenha, então, você tem que ter não tenha solidez. medo de empoderar, não. Porque é isso, né? Você tem que ser Não, e sólida. você tanto é um exemplo, Pri, que assim, é muito nítido. Quando você conversa com as meninas que trabalham lá, elas têm toda a sua energia. Elas têm toda a sua empatia, aquela coisa de calma, vai passar. Eu lembro que a Bárbara me acolheu muito também com o Mateu, quando ele era pequeno. Então, assim, dá pra perceber que todo mundo absorve sua energia de alguma forma ali. Se não absorve, não tá lá, eu não dou conta. Não vai ser parte da sua equipe. Faz parte da minha Eu concordo.
Muito legal. Que bate-papo gostoso, viu, Pri? Adorei também. Prazer. Foi um prazer te conhecer. E que mulher, eu tenho certeza que muitas mulheres vão se identificar com você, se identificar e ter você como exemplo. Né? Pra mim já é um exemplo, assim. Vamos falar o arroba da clínica também, né? Arroba é clínica... Clínica Priscila Antunes, tudo junto. Só que para complicar minha vida, minha mãe colocou sem S e dois L's. É Priscila sem S e dois L's. Clínica Priscila Antunes. E o meu, que podem conversar comigo, me mandar mensagem que eu respondo, é priscila.antunes. Que legal. Pri, muito obrigado pelo que convite. Agradeço, menina. E adorei ter você aqui, de verdade. Tava com saudade. Para os nossos ouvintes, não esqueçam de curtir o nosso canal. Sigam lá, porque toda semana tem um episódio novo. Tchau, beijos. Tchau.